Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua paz, na sua proteção. Allan Kardec, o notável codificador do Espiritismo, no item 775 do Livro dos Espíritos, questionou as entidades angélicas que o assessoravam na elaboração dessa obra, que é considerada a obra básica e principal da doutrina espírita, na seguinte colocação: qual é o efeito para a sociedade do relaxamento dos laços familiares? E as entidades, diante de uma pergunta que não apenas era uma pergunta para os tempos do século XIX, mas uma pergunta que mais tarde, ao longo dos tempos, muito depois de Allan Kardec, a humanidade ainda se debateria a respeito dessa questão, deveria responder e inquietar o espírito humano. Qual seria para a sociedade como consequência do relaxamento dos laços familiares? E as entidades espirituais superiores respondem de uma forma sintética: um retorno ao egoísmo. Allan Kardec então faz uma consideração em uma nota dizendo que os laços familiares fortalecidos de alguma forma desenvolvem no indivíduo a sua sensibilidade, que convida o indivíduo a amadurecer emocional, moral, social, psicológica e espiritualmente. E que o relaxamento desses laços faria com que os sentimentos primitivos, que se encontram em etapas anteriores da evolução, desde períodos muito recuados, oriundos de experiências animais, nos quais ou nas quais os instintos predominavam sobre o raciocínio, fazendo com que os vínculos animais das relações não fossem tão solidificados, tão fortes, tão estruturados, conforme na família, do ponto de vista humano. Allan Kardec então faz uma elaboração desse pensamento, falando que os laços familiares devem ser fortalecidos. Do contrário, a própria sociedade experimentaria as suas consequências. Tecnicamente, o termo família vem da expressão latina famulus, que significa escravo doméstico. A palavra famulus foi estruturada na Roma Antiga, em plena sociedade patriarcal, totalitária, graças à visão de família que era na Roma Antiga. A família na Roma Antiga não era apenas aqueles membros que era fruto de uma linhagem consanguínea, mas principalmente era um grupamento de pessoas em volta da figura do patriarca, que era o patriarca romano. Quase sempre era uma aglutinação de uma série de pessoas, inclusive escravos, que eram conquistados. Porque Roma, ao conquistar as terras, as regiões por onde passava, aqueles que eram vencidos e que tinham muitas vezes as suas famílias destruídas, eram essas pessoas incorporadas ao seio familiar das famílias do patriciado romano, as famílias clássicas, tradicionais do povo romano, fazendo parte, portanto, de um grupamento maior. Era, portanto, a ideia de família. Daí a expressão famulus é escravo doméstico conquistado. Aliás, vai ser na Roma Antiga que vai surgir a presença do pedagogo. O pedagogo era um escravo conquistado que tinha uma cultura intelectual, filosófica, sociológica, diferenciada. Quase sempre escravos gregos que conheciam a literatura, a filosofia, a tragédia, a comédia, os grandes teóricos, eram incorporados nas famílias romanas e eram responsabilizados por educar os filhos dos patrícios romanos. Eram eles responsáveis pela educação, por equipar de informações
E esses escravos, que tinham uma cultura diferenciada, eram chamados de pedagogos. A Idade Média vai experimentar uma distorção e uma alteração na visão de família. Até aquele momento, predominava a ideia de família como um grupamento familiar patriarcal, que mais tarde, na mesma Roma, vai ser mais tarde alterada como sendo apenas o grupo consanguíneo, em torno do casamento, do vínculo entre dois seres, numa sociedade machista, patriarcal, que naturalmente favorecia concessões ao homem e que submetia a mulher à escravidão e ao talante do governo machista masculino. É natural que na Idade Média a família vai agora experimentar uma nova influência, quando, durante 1000 anos, praticamente de Idade Média, o poder religioso que dominou o mundo na época, particularmente de uma religião que saiu e se derivou do pensamento cristão primitivo, considerada, à época, a única representante do pensamento cristão, essa religião que se associa ao Estado na época, à política humana, vai estabelecer a ideia, a colocação de que era responsável mais acentuadamente pela família do que os próprios indivíduos na família. Vamos encontrar na Idade Média a interferência da igreja romana medieval sobre as famílias, a ponto de o primeiro filho obrigatoriamente ir para o sacerdócio, a primeira filha ir para o monastério para se tornar freira, e naturalmente as relações feudais e medievais de suzerania, de vassalagem e outras, vai estabelecer a ideia segundo a qual a educação na família deveria ser a memorização de textos religiosos, a repetição de mantras religiosos, a decoração de textos da catequese, da evangelização, da orientação litúrgica ortodoxa. E os métodos eram os mais perturbadores, os mais violentos. Havia uma espécie de slogan, de frase da Idade Média que dizia mais ou menos assim: quando o sangue sai, o conhecimento entra. Era a ideia da educação através da violência, da agressividade, da perturbação que vigorava em pleno mundo medieval, do qual nós herdamos algumas heranças até hoje. Era, portanto, a ideia de que a criança era um adulto miniaturizado, um adulto em miniatura. Não era tratada, portanto, como criança, senão como adulto. Portanto, participando de todos os jogos da vida adulta, de todas as experiências. E é natural que a família sofria essas influências, naturalmente gerando também adultos imaturos, adultos com distúrbios de comportamento, ao lado da influência castradora, da influência doentia patológica da religião, que na época estabelecia o medo de um lado da divindade e o medo do outro lado das investidas demoníacas, das manifestações mitológicas a respeito de Satanás e de outras figuras que deveriam ser diabólicas para frear os instintos, os impulsos das criaturas e naturalmente fomentar uma ideia muito perturbadora a respeito da família e da educação familiar. Essa ideia da criança como adulto e miniaturizado vai receber naturalmente críticas investidas de vários pensadores depois, desde Montaigne, no Collège de France, até Jean-Jacques Rousseau, o grande educador francês, passando por Locke, James Mill, John Stuart Mill, os grandes empiristas britânicos, mais tarde os iluministas franceses. Uma série de pensadores se levantarão para deblaterar contra essa ideia de que a criança era um adulto em miniatura. Vários deles, a semelhança de Fichte, mais tarde o filósofo alemão, e os grandes pensadores da futura educação contemporânea, da pedagogia humanizada, sobre a qual tanto escreveu Rousseau no seu Do Contrato Social, do Emílio e outras obras, ao lado de Jan Comenius e outros pensadores que vão desembocar no grande pensamento de Henrique Johann Pestalozzi, considerado um dos pais da pedagogia moderna. E lentamente essa visão de que a criança é um adulto miniaturizado vai ser alterada para a visão de que a criança era um ser em formação, que precisaria ser tratada de acordo com o seu nível,
com as suas necessidades, com a sua demanda, não conforme se merece, mas conforme se necessita para se desenvolver, para apresentar os seus valores, repetindo as teses socrático-platônicas que ficaram esquecidas, porque na Grécia Antiga Sócrates e Platão preconizavam a ideia da educação, aliás, expressão por eles tão defendida, que a educação não é necessariamente incutir no indivíduo coisas que estão alheias a ele. Não é impor, a educação é arrancar de dentro, dizia Sócrates e Platão. É fomentar o arrancar de dentro aquilo que jaz já no indivíduo, aquilo que está no indivíduo adormecido. E a proposta da educação socrática e mais tarde platônica era a ideia de despertar no indivíduo Deus interno que nele já está dormindo e não impor ao indivíduo algo que é alheio a ele. Era a proposta que foi abandonada na Idade Média para mais tarde esses pensadores da educação moderna voltarem a essa proposta antiga, alguns sem se darem conta que a filosofia socrática platônica já havia apresentado essa ideia. Mais tarde, na Revolução Francesa, a partir dos direitos humanos que começam a ser apregoados pelos grandes revolucionários da França, os grandes pensadores, os grandes idealistas franceses, desde Marat, Danton, Robespierre, especialmente Voltaire na enciclopédia, que vão apregoar os direitos humanos, o direito de votar e ser votado, o direito das igualdades democráticas, da liberdade, da fraternidade, nem todos respeitados até hoje, mas pelo menos apresentados e aceitos teoricamente, esses direitos humanos que vão desembocar na Revolução de França, na queda da Bastilha em 1789, no grande desenvolver de uma nova ética, de um novo status social, quando a chamada ascensão da burguesia, da classe dos comerciantes, daqueles que trabalham, e em detrimento dos nobres, da nobreza, do chamado sangue azul, entre aspas, que começa a cair em decadência, surge uma nova forma de organização social, e a família passa a sofrer essa alteração, essa modificação. É a partir dessa conquista, dessas conquistas do direito civil, dos direitos das igualdades democráticas, é que vão naturalmente desenvolver e iniciar uma nova mentalidade. A mentalidade agora de que a família só era família a partir da estruturação do casamento laico. O casamento não religioso, como dizia a Idade Média. Porque a Idade Média estabelecia a família a partir do casamento religioso, o matrimônio religioso, em que Deus unia em uma distorção daquilo que representava o pensamento do Novo Testamento, a obrigatoriedade ou a imposição, em que muitas vezes os nubentes, os cônjuges, não se conheciam. Muitas vezes eram naturalmente encaminhados ao casamento pelos pais, por interesse financeiro, por interesse de apropriar ou de aumentar as terras, as propriedades e naturalmente conceder parte delas à igreja. Era o interesse, portanto, de unir filhos de famílias com condição econômica igual, semelhante, e naturalmente que os cônjuges, os parceiros, só se conheciam na lua de mel, o que era muitas vezes decepção, o que gerava várias dilacerações no sentimento, quando não os crimes passionais, o adultério, a traição, as dilacerações da alma ou até os homicídios. Naturalmente que essa ideia passa mais tarde, a partir da Revolução Francesa, a configurar, a alterar como sendo o casamento laico, isso é, o casamento civil, o casamento que é autorizado pelas leis através do consentimento, do interesse, da anuência, isso é, da concordância dos dois indivíduos envolvidos. E a família passa a ter agora direitos e deveres. E naturalmente surgem os primeiros elementos do futuro direito de família, quando há uma estruturação judiciária a respeito dos deveres sociais dos familiares, o que seria naturalmente uma conquista também, digamos-lo. Seria de alguma forma um avanço, porque a partir disso surgiria naturalmente uma série de elementos para garantir pelo menos a dignidade da família, a herança, os bens que foram acumulados pelo casal, e no caso de uma separação, a divisão dos bens, uma série de coisas que do ponto de vista das leis começaram a ser colocadas para que o amor é o mais importante. Mas como o nosso amor é muito instável, e muitas vezes o que a gente acha que é amor é apenas explosão de instinto e instabilidade emocional,
naturalmente que a família não sofra as consequências da nossa instabilidade. E quando há qualquer rompimento ou qualquer dilaceração, haja pelo menos uma garantia, uma segurança para a manutenção, principalmente dos filhos, da família, assegurado pelas leis. É natural que essa seria uma conquista, mas claro que não uma conquista total. Mais tarde, a partir da Revolução Industrial, vamos encontrar as famílias quase sempre se reunindo em torno das grandes indústrias, das grandes empresas. Surge a figura do chefe de família, do capitão de indústria, que trabalharia junto àquelas estruturas macroeconômicas para manter a sua subsistência. É nesse momento, pós-revolução industrial, que vamos encontrar uma nova modificação no seio familiar. Porque a família ali era uma família extensa. Os pais, os avós paternos, os avós maternos, os filhos. Lentamente isso passa a modificar-se, principalmente em regiões dos grandes centros econômicos e culturais da Revolução Industrial, a Europa, a América do Norte principalmente. E essas famílias passam a se reduzir, particularmente após a Segunda Guerra Mundial, quando boa parte dos homens, que eram os provedores, que eram os únicos que trabalhavam, foram assassinados, morreram. Uma série de sobrenomes desapareceram, e a partir da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, a mulher foi convidada a ingressar no trabalho profissional, no mercado de trabalho, o que foi uma grande conquista, a emancipação, porque muitas vezes, também ela, muitas vezes experimentava conflitos, porque ao vivenciar a maternidade, muitas vezes ficava com certo despeito, um complexo de inferioridade, uma sensação de que não queria se realizar em outras áreas e não necessariamente se realizava por conta dos deveres como mãe, os deveres na condição de esposa, de dona do lar, e muitas vezes queria desenvolver outros valores em outras áreas e não era possível à época. Então, naturalmente que às vezes surgia uma raiva, uma espécie de revolta e espécie de ressentimento com relação aos filhos, porque era como se eles representassem as algemas que a retinham, que prendiam-na à situação para que ela pudesse voar em voos além na realização de um trabalho intelectual, de uma realização fora de casa. Nesse momento, após a Segunda Guerra Mundial, houve a emancipação do sexo feminino, a conquista dos seus valores também, a sua autonomia, e naturalmente que a família passou a sofrer também uma consequência, uma alteração, porque a partir desse momento, naturalmente que a mulher fora de casa não podia agora dar a atenção que dava antes à figura principalmente dos filhos e dos anciãos. É nesse momento que surgem as instituições. De um lado, as instituições para idosos, para dar conta dos seus pais, os avós maternos, os avós paternos, portanto, os seus sogros, com relação a essa demanda que ela não podia dar. Funcionários também remunerados, que poderiam oferecer, às vezes, recreação, lazer, divertimento e cuidados médicos muito maiores do que ela poderia oferecer, uma vez que estava agora ingressando no mercado de trabalho. Ao lado disso, surgem as creches, as escolas em tempo integral, e naturalmente a família passa a sofrer uma alteração, e a família passa a ser a família chamada nuclear. Pai, mãe e filhos apenas, não dando conta de outros membros da família que procurariam ter as suas demandas atendidas através dessas instituições. Claro que de uma maneira geral, sem, é claro, entrar em algumas áreas, em alguns casos particulares. Mas de uma forma geral, a família passou a sofrer essa alteração, essa modificação, e até hoje os estudiosos se perguntam até que ponto essa alteração foi benéfica ou maléfica. Não sabemos. Para não ter nenhum tipo de preconceito, não sabemos. Porque é claro que há necessidade também da mulher se realizar. Mas há sempre o questionamento: que efeitos teria, já que ninguém substitui a figura da mãe? Por mais que a mãe não seja, inclusive, um modelo, ela permanece como modelo no inconsciente infantil. Mesmo que a mãe não seja digna de ser modelada. Então é natural que esse modelo inconsciente permaneça. E ninguém vai substituir a sua presença. Os funcionários remunerados podem até colaborar. Os avós, os parentes da família mais distante, mais extensa, podem colaborar. Mas ninguém vai substituir a presença dela, a sua figura, a sua abnegação, a sua dedicação, a sua atenção. Então é natural
que isso gera uma modificação, um efeito. E os psicólogos, educadores perguntam até que ponto deve a mulher realizar-se, até que ponto a mulher deve sair de casa, etc. Mas como equalizar esse período em casa? Naturalmente que essa é uma pergunta que ainda merece análises e ainda os estudiosos estão vendo até onde vamos chegar com isso. Porque embora ela tenha esse direito, embora ela tenha essa condição, porque a mulher não deve se realizar apenas dentro de casa, a mulher, como era colocado no passado, não vive apenas para servir ao homem, ou está como apenas uma pessoa que está voltada para deveres domésticos. Ela pode realizar-se em outras áreas, mas tudo tem o seu mérito e o seu demérito, tudo tem o seu preço, tudo tem as suas renúncias, as suas abdicações, aquilo que deve fazer, o que não deve, e naturalmente tem as suas consequências. Daí os estudiosos perguntam, mas foi logo depois, ou melhor, 20 anos depois da Segunda Guerra Mundial, aproximadamente, que a família vai receber uma nova influência, uma nova alteração, quando o movimento de contracultura, o movimento liderado pelo rock and roll na época, do hippieísmo ao macartismo, há uma série de elementos que começaram a surgir, particularmente da contracultura, da mentalidade beatnik e a mentalidade dos Beatles da década de 60, que apregoavam a ideia de que a família, o casamento, são instituições ultrapassadas, são coisas do passado, são estruturas vencidas e passadas. Essa era a ideia que vigorava, que era necessário abolir o casamento e a família, que são instituições antigas, naturalmente apregoando uma sociedade alternativa, como falava o poeta popular. Aliás, essa ideia é uma ideia que ainda merece questionamentos, porque se nós criarmos uma sociedade alternativa, estaremos dentro da sociedade de qualquer forma, porque ninguém foge da sociedade, estamos sempre inseridos nela. Então, naturalmente que essa ideia não sobreviveu uma geração sequer. Essa ideia não conseguiu vigorar, porque o desejo dos indivíduos de constituir família, mesmo com o aumento de separação, mesmo com a série de alterações na família, ainda assim os indivíduos tendem, como o ser humano é um animal gregário, munido do instinto gregário, que falo, comunicar-se, procurar outro ser humano, é natural que há um desejo inconsciente de se aglutinar, de viver em coletividade. Toda criatura psicologicamente, psiquiatricamente normal, saudável, tende a interagir. Somente as pessoas que estão alienadas, que sofrem de alguma doença mental, é que tendem a se isolar. E quanto mais se isolam, mais adoecem, mais se alienam. Mas o indivíduo saudável, ele tende a procurar o outro para se comunicar, para viver, porque ele precisa da interação para sobreviver. Nelson Mandela, 27 anos dentro de uma solitária, condenado de uma maneira injusta por defender a filosofia contra o apartheid, as diferenças raciais na África do Sul, foi colocado naquela solitária durante 27 anos e falava, conversava consigo mesmo para não enlouquecer. E assim vimos a necessidade que o ser humano tem de interagir com o outro, de interagir consigo próprio, e assim por diante. É natural que essa ideia não vigorou da família como sendo uma instituição ultrapassada, porque permanece, mesmo que de maneira modificada, o que não quer dizer que é bom ou ruim, melhor ou pior, a ideia de família. O conceito de família que está em nosso inconsciente. Will Durant, o notável historiador americano, depois de fazer um estudo de 40 obras sobre a história de toda a civilização humana, com a sua equipe de mais de 40 pessoas, depois que ele acaba, ele e a senhora Durant, sua esposa, ele vai chegar à seguinte conclusão: toda vez que em uma época as pessoas ignoraram a família, viraram as costas para a família, a sociedade não sobreviveu. Foi assim na Grécia Antiga, diz ele, quando Esparta e Atenas começaram a entrar em guerra e os filhos eram retirados dos pais para o Estado poder trabalhar neles. O futuro guerreiro apenas eram crianças que eram procriadas para formar futuros soldados. E a sociedade grega não resistiu, não sobreviveu e veio o Império Romano. Mais tarde, quando o patriciado, como falamos, esqueceu-se da família para se entregar às grandes orgias da Casa Júlia, do Palácio Romano,
do Senado romano deixando ao encargo apenas dos escravos a educação dos filhos, Roma não conseguiu sobreviver. Foi assim na Idade Média, foi assim em várias épocas da humanidade. Então o Will Durant vai dizer, toda vez que a família foi desrespeitada, foi ignorada, a sociedade não conseguiu sobreviver. Porque a família é um grande convite ao amadurecimento do indivíduo, na convivência mais próxima, na convivência mais particular, no atrito da convivência, nós sublimamos os instintos, porque à distância nós temos simpatia, nós temos uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea, é físico, é biológico. Nós temos sensações de desejo, de encantamento, de libido. Vai conviver uma semana, como diz aqui no ditado popular, vai comer 1 quilo de sal com a pessoa. Quer conhecer a pessoa? Como 1 quilo de sal com ela, porque 1 quilo de sal é um tempo que demora para acabar o quilo de sal, né? Então com isso, na convivência, as máscaras caem. E a gente então conhece a pessoa como ela é, e não como ela gostaria de ser, ou melhor, como ela gostaria que o outro enxergasse ela. A gente normalmente se coloca de uma forma apresentando uma máscara que a gente acha que o outro vai gostar. Na convivência a gente não consegue suportar, sustentar essa máscara, porque não somos nós aquilo. Somos aquilo que a gente acha que o outro gostaria de ver. E aquilo que a gente desejaria que nós fôssemos. Como nós não somos aquilo, a máscara cai. Há um caso, um conto de natureza chinesa, que narra isso de uma maneira muito bela, já contamos aqui há anos atrás, que fala de um pai que estava naquele nervosismo, na antessala do parto, esperando o seu primeiro filho nascer, e era aquela agonia, aquela inquietação, fumando, não sei porque o homem tem que fumar para dizer que é homem, fumando na sala ali, esperando, até que uma enfermeira se aproximou. Ele já estava vendo um monte de menino naquela maternidade, naqueles beijos, etc, ele olhando, para ele tudo ali era tudo seu filho, qualquer um ali podia ser seu filho, não tinha diferença nenhuma, era todas aquelas caras, chorando, etc, e ele olhando, até que a enfermeira disse, cavaleiro, seu filho nasceu. O seu filho está ali, é o de número 2. Ele olhou e já achou parecido com ele. É claro que era o de número 2, como é que ele não tinha percebido? É a cara dele, etc. Ele começou a olhar, olha só as mãos, etc. Começou já a colocar as características dele na criança que não parecia. Então ele começou a olhar, etc. Até que a enfermeira chegou e disse assim, me perdoe, houve um erro aqui no prontuário, me desculpe. O seu filho não é o de número 2, é o de número 7. Ele olhou de número 7, olhou de número 2, até que de número 2 parecia maior. Depois ele começou a dizer, não, o de número 2 é muito gordo, eu não tenho nenhuma infecção, está muito inchado, é o de número 7 mesmo, etc. E começa, naturalmente, a surgir, ele começa a fazer uma avaliação. E surge, desponta o sentimento de amor. Porque aquela descarga inicial era adrenalina, era físico. Mais tarde a convivência, as sensações cedem espaço à emoção, que é a convivência, os atritos, as dificuldades. Porque como somos mais instintos do que emoção, os instintos predominam e os atritos, as dificuldades, que são o convite da vida para que a gente possa educar-nos, para que a gente possa exercer as virtudes maiores, a aceitação das diferenças, que é o grande desafio da família, aceitar as diferenças no casamento, nas relações familiares. A grande dificuldade nossa é conseguir compreender que existem diferenças, que as pessoas não são iguais às outras. Então ele olha ali e surge o lampejo do futuro amor. Inicialmente eram as sensações, as projeções, e naturalmente mais tarde surge ali o sentimento do amor profundo, do vínculo mais profundo, mais desenvolvido. Então, naturalmente que aí surge a verdadeira fraternidade. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, escreve a mensagem do Espírito Lázaro, no item A Lei de Amor, quando diz, no princípio o Espírito tem instinto, mais avançado possui sensações, mais instruído e purificado possui sentimento, e no ponto mais alto do sentimento está o amor. Não amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol que condensa todos os sonhos da humanidade. E aí ele continua dizendo, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os mártires, alegres de esperança, desceram a arena para serem assassinados. Estar atentos, porque hoje o Espiritismo, diz ele, vem dizer a segunda palavra do alfabeto divino, que é a reencarnação. E ele faz uma colocação a respeito da reencarnação, o amor e a reencarnação. O amor
anunciado por Jesus na família, que é o convite para o qual a gente está caminhando. O amor é a grande meta. Tem gente que diz para mim, eu já comentei isso em outras casas, mas Flávio, o espiritismo é muito complexo, tem tanta coisa difícil, tem tanta coisa para a gente aprender, é muito palavrório, é muita coisa, e eu não consigo entender tudo. E eu digo, não tem importância não, é só você amar como Jesus amou, como foi dito aqui na música. Se você consegue isso, não precisa aprender mais nada. Ah, mas eu não consigo. Se você não consegue, vai ter que estudar muito para conseguir. Porque a gente estuda tudo isso para chegar lá. Quem ama já não precisa de tanta explicação. Quem já está nesse nível já não precisa de tanta explicação. Mas quem não ama precisa estudar muito para começar a amar. Então é essa a ideia. O Espiritismo vem trazer esse arsenal de informações para que a gente possa aprender, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa chegar nesse amor conforme Jesus ensinou e principalmente conforme Jesus viveu. Aliás, eu acho, me permito aqui uma digressão, que essa música do Padre Jezinho é uma inspiração. Eu acho que ele estava inspirado. E aqui para nós, se ele não leu Allan Kardec, ele leu alguma coisa parecida. Porque quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, no item 625, Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para ser seu guia e seu modelo? E os Espíritos respondem: Jesus. Quando nós pegamos essa música, que eu não sei aqui de cor, mas como é que a gente faz para ser feliz? E aí no segundo estrofe ele coloca: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. Ora bem, vejam, sentir como Jesus sentiu. Olha como é perfeita a identificação, a tradução da pergunta de Allan Kardec. Jesus é o guia e modelo. O modelo tem que ser copiado. Todo modelo é copiado, é imitado. É o que o Padre Jezinho inspirou-se através da música. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para ser seu guia e seu modelo? Os Espíritos. É Jesus. Guia e modelo. Guia é aquele que orienta, e modelo é aquele que a gente deve imitar. O guia é o orientador, é o professor, é o teórico. Mas o modelo é aquele que vive aquilo que fala. Jesus sempre viveu aquilo que falou. Ele sempre estava na frente. Ele fazia antes e depois ensinava. Ele sentia, ele vivenciou e depois ele dizia como fazer. Aliás, às vezes ele nem dizia, ele dizia fazendo. No sofrimento na cruz, ele dizia como é que nós devemos fazer. Ele que era puro. E nós que temos tantos compromissos e tantas falhas, deveremos até nos alegrar diante dos obstáculos que faz com que a gente cresça emocionalmente, que a gente amadureça, que a gente aprenda com alguma coisa. Então é uma inspiração extraordinária. Mas foi Allan Kardec, é educador, pedagogo de profissão, e que mais tarde se interessou por estudar a vida no mundo espiritual, através de vários médios em várias partes do mundo, interrogando os espíritos, matou a morte, apresentou a vida verdadeira através do mundo espiritual que com ele se comunicava e comunicava com outros. Allan Kardec desvenda o mundo espiritual, demonstrando que há vida após a vida e há vida antes da vida, que nós somos hoje o resultado do que fizemos e seremos amanhã a consequência do que façamos, que o nosso destino somos nós que construímos com os nossos atos. Nenhuma das ovelhas de meu Pai se perderá, disse Jesus, mas todas elas terão que pagar ceitil por ceitil do que devem. É a lei da evolução espiritual. Porque nós nascemos de maneira tão desigual, cada um de nós, em termos de saúde, em termos de inteligência, em termos de condições materiais. Por que essa diferença? Se a alma, diz Allan Kardec, fosse criada no momento do nascimento, Deus seria injusto. Porque uma criança nasce sem cérebro e a outra nasce saudável. Por que tanta diferença? Só a reencarnação para explicar. Para dizer que esse começo de vida não é o começo da vida verdadeira. A vida verdadeira começou em milênios anteriores. E aquele espírito que agora vai nessa encarnação está trazendo as consequências da última existência material. Daí nós temos o corpo, a condição, a saúde ou a falta de saúde, as situações sociais compatíveis com a nossa necessidade de crescimento, com a nossa necessidade atual, com aquilo que podemos desenvolver na vida atual. E nisso tudo inclui também a família. A família é esse grupamento de espíritos com os quais temos necessidade de crescer, de aprender alguma coisa. O espírito, antes de reencarnar, sabe que tipo de família vai ter. O espírito sabe, inclusive, às vezes, das tendências. A tendência, por exemplo, de ele ser órfão de mãe ou de pai vivo. Porque muitas vezes ele sabe
que um relacionamento é um relacionamento sexual fortuito, precipitado, por exemplo, e ao reencarnar ele sabe os pais que vão ter, e a possibilidade, por exemplo, de ser abandonado, de viver uma situação que não justifica o abandono. Aquele que faz isso, naturalmente contrai uma dívida perante as divinas leis por conta do livre-arbítrio. Mas ele sabia dessa possibilidade, porque os técnicos da reencarnação, eles têm um conhecimento muito maior do que o nosso, tem uma penetração espiritual muito maior, e eles sabem, eles avaliam o programa, examinam a situação e sabem das possibilidades, mas sabem que se aquilo acontecer, é porque o espírito muitas vezes tem necessidade de passar por aquela experiência, para evoluir, para crescer, para aprender, mesmo que a princípio se revolte. Como diz Amélia Rodrigues, a dor às vezes revolta e às vezes desenvolve a sensibilidade. A princípio o espírito pode se revoltar, mas a longo prazo aquele sofrimento que parece ser uma grande tragédia que perturbou a vida do indivíduo vai sedimentando a sua experiência para que ele possa compreender o outro. Quantos de nós, depois de passarmos por um sofrimento, temos uma ideia maior do que aquilo e até nos colocamos no lugar do outro que passa pela mesma situação? Quando nós não passamos por experiências sofridas, quando não vivenciamos algum desafio, quase sempre a nossa conduta é muito egoísta. A nossa tendência é pensar só em nós e esquecermos dos outros. Mas quando nós sofremos, nós começamos a olhar para o lado. Nós paramos para perceber que a dor do outro também é a dor nossa, que nós também sentimos aquilo, e passamos a ter inclusive um olhar maior de compaixão. A família, diz Allan Kardec, não é um grupo apenas genético do mesmo sangue, mas é um grupo de espíritos imortais que se organizaram para mergulhar no palco da Terra juntos, para mergulhar no planeta através de uma linhagem genética que precisa usar, porque o corpo é a roupa. Nós emprestamos a roupa, isso é, os elementos físicos para o espírito que vem na condição de nosso filho. O corpo gera o corpo, mas o espírito não gera outro espírito. Somos espíritos, às vezes, com caminhadas diferentes. Alguns afins, ligados, simpáticos. Outros, diz Allan Kardec, na grande maioria dos casos, espíritos antipáticos do passado, que se hostilizaram, que tiveram dificuldades, e ao se reencarnar, reencarnam com os laços de sangue para poder superar aquele sentimento anterior. É por essa razão que as nossas famílias, na maioria dos casos, não são famílias felizes. São famílias com desafios. Nem toda família na Terra, a maioria delas, não é feliz. Porque é uma família feita de dificuldades. Porque reúne espíritos com dificuldades entre si. Espíritos que se odiaram. Espíritos que tiveram dificuldade de relacionamento. É claro que, no geral, há também espíritos amorosos, espíritos afins, espíritos muito simpáticos entre si. Mas na grande maioria dos casos, há um número maior de espíritos antipáticos, espíritos que precisam conviver para que nessa convivência consigam superar. Chico Xavier costumava dizer o seguinte, que a gente contrai dívida no atacado e vai pagando a prestações. É que vale dizer, a gente mata alguém, assassina uma pessoa, aí numa próxima encarnação a gente recebe essa pessoa como filho. Tirou a vida, agora dá a vida. E aí lentamente a gente vai educando, a gente vai disciplinando, vai caminhando, aí tem febre, tem problema de saúde, aí leva para o médico, leva para o pediatra, leva para isso e aquilo, vai. E as despesas que só falta a gente desencarnar, escola, médica, etc. Então a gente vai pagando a dívida das prestações. Quando a gente desencarnar, a gente já desencarna juntos. Quando a gente se reconhece no mundo espiritual, a gente pode até lembrar da outra vida, onde um assassinou o outro, mas na última vida a gente foi mãe e filha, pai e filho, etc. Então esse sentimento mais recente supera aquela mágoa anterior. Mas é por essa razão que nem sempre as nossas relações familiares são fáceis, porque são de espíritos que têm dificuldade entre si, que nós temos dificuldades. Daí a família não é apenas um fato social, como um dos pais da sociologia, Emile Durkheim, apresentava, mas é um fato espiritual. Não é um acaso genético do espermatozoide que fecundou o óvulo. E que seres ali, então, são criados, são criações, propriedades nossas. Porque do ponto de vista material, essa ideia é até coerente, é até aceitável. Se eu sou apenas matéria, os meus filhos, ou meu filho, os meus filhos são pedaços meus, portanto são objetos meus. Na visão materialista isso está correto. Mas o Espiritismo veio demonstrar que não são propriedades nossas.
não nos pertencem, que são seres filhos de Deus como nós, emprestados a nós, para que a gente possa conduzi-los. Conduzi-los não conforme o nosso capricho, mas conforme Ele precisa para vivenciar o mundo, para os desafios do mundo, para enfrentar o mundo. Não é uma educação para o nosso ego, é uma educação para que Ele precisa, para que Ele possa se desenvolver. Essa é a ideia da educação da família. O Espiritismo, portanto, vem nos ajudar. E Allan Kardec, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que há duas espécies de família: as famílias pelos laços corporais e as famílias pelos laços espirituais. Aquelas que têm necessidade do laço consanguíneo para superar, e aqueles indivíduos que muitas vezes não têm laços consanguíneos, mas pertencem a uma mesma família espiritual, reencarnam como vizinho, como amigo, como pessoas distantes, mas são mais irmãos do que os irmãos biológicos. Allan Kardec vai dizer que é a família espiritual, são as afinidades, mas aquela família consanguínea merece a nossa atenção, para que um dia aqueles indivíduos se tornem também a nossa família espiritual, porque aqueles outros já são conquistados, já são conquistas nossas, o que não quer dizer que a gente não possa ter as nossas preferências, é do sentimento, e ninguém manda no sentimento, mas é natural que a gente tenha também uma atenção para aqueles com os quais temos dificuldades. Pessoas me dizem assim, até espíritas: ah, o centro espírita é tão agradável, eu gosto de ir lá, porque lá em casa o negócio pega. Então, se ele que tem a luz do discernimento espírita, se ele que tem o conhecimento, foge de casa para ficar na fantasia, é natural que aqui a casa vai ficar em treva, em escuridão. Quando não está na cervejinha, no salgadinho, passa o dia todo na rua, fugindo de casa. Está na imaturidade ainda psicológica. Não percebe que a sua família biológica é o espelho da sua consciência. A nossa família biológica é o reflexo daquilo que fizemos em reencarnações passadas, perante a nossa própria consciência. Daí é necessário voltar para casa, buscar apoio, buscar força, buscar se fortalecer, se renovar, buscar ficar bem, para assim superar os desafios dentro de casa. Não é viver a vida dos familiares, porque amar pai e mãe, amar filho, amar irmão, não é perder a sua individualidade para viver a vida do outro. De maneira nenhuma, é fazer a nossa parte, fazer a nossa tarefa. Se o outro não compreende, não desperta, o problema é dela. Ninguém vai mudar ninguém na violência, mas é natural que a gente trabalhe aqueles que estão começando a se desenvolver, porque a infância tem naturalmente uma importância muito grande. Allan Kardec, no item 383 do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos: qual a utilidade tem para o espírito a infância? E as entidades respondem que na infância o espírito é mais sensível e mais influenciado pelos seus responsáveis, dando, portanto, uma responsabilidade muito grande aos pais, ou aos responsáveis, mas principalmente aos pais, uma grande responsabilidade, porque o ser humano é o animal, do ponto de vista físico, que tem a infância mais longa. Todos os animais, mamíferos principalmente, com 1 ano de idade, já chegou na fase adulta. O ser humano tem uma primeira infância, tem uma segunda infância, tem uma adolescência, alguns têm uma aborrecência, para que a gente possa plasmar, influenciar, dar novos hábitos. E aí Allan Kardec mais tarde vai dizer, no item 385, o que é que acontece ao espírito quando ele chega na adolescência, quando ele muda radicalmente o seu comportamento. É o espírito que mudou de conduta? E os espíritos respondem: não, é o espírito que agora tomou conta da sua propriedade material e naturalmente fez renascer o seu passado, os seus hábitos anteriores. Então, na fase da adolescência e no início da vida adulta, o espírito retoma todo o seu patrimônio do passado e apresenta a sua conduta. Antes, por causa do cérebro que estava em desenvolvimento, estava um pouco bloqueado. Daí a aparência de inocência que vige na criança, a aparente inocência. Então, nesse período, nós podemos transmitir bons hábitos, para que quando chegue na fase de ele tomar conta do seu patrimônio, aqueles hábitos que nós semeamos, que nós incutimos, que nós repetimos, bem-aventurados os pais que repetem, sem cansar. Porque em determinado momento aquilo introjeta e chega na fase adulta, na fase da juventude, aquilo se sobrepõe aos hábitos antigos. Lamentavelmente a gente faz o contrário. A gente até estimula os vícios que o espírito já tem e que mais tarde ele vai desenvolver ainda mais, vai estimular ainda mais. Emmanuel, mais tarde, em O Consolador, na pergunta 109, vai responder à Federação Espírita Brasileira, através de Chico Xavier, a seguinte colocação:
que é do 0 aos 7 anos, é a fase em que a criança é mais acessível à influência. Dos 7 aos 14 ainda há uma influência. Dos 14 em diante fica muito mais difícil. Aí a gente vê, já contei aqui, uma pessoa que chegou para mim e disse assim: eu queria que você falasse com meu filhinho para ele me obedecer. Eu disse: quantos anos ele tem? 30 anos. Chegou um pouquinho atrasada. O que é que eu vou falar para uma pessoa de 30 anos? Para obedecer a sua mãe, etc. Como é que foi a educação antes? Como é que foi esse trabalho anterior? A família é uma espécie de terreno que a gente vai adubando, a gente vai plantando, vai modificando, do terreno árido, do deserto, para formar um pomar futuramente, através do esforço pessoal, das renúncias. Quantas vezes o pai e a mãe têm que sacrificar alguns compromissos para dar atenção ao filho, e o filho vai crescendo e vai percebendo isso. Vai chegando em casa, por exemplo, da farra, e a mãe está esperando. Então ele percebe, fica no inconsciente, e uma hora ele desperta. Então tudo isso tem a ver naturalmente com a convivência. E não se pode conviver com alguém que está sempre à distância. É muito bom a gente conviver com alguém que está na Alemanha, no Japão, pela internet. Mas a convivência, esse atrito, naturalmente essa convivência mais próxima é que vai sublimar os sentimentos, particularmente desses espíritos que estão reencarnando, dos nossos filhos. Daí porque Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer: lamentavelmente os pais não percebem as tendências de cada filho desde o berço. Me chama a atenção essa frase de Santo Agostinho, quando ele coloca desde o berço. Desde o berço, a gente não percebe. Mas quando a gente vai examinar, cada recém-nascido é um. Desde o começo já apresenta diferenças. A gente pega um bebê, por exemplo, que dá a hora do almoço, e ele é caladinho, quietinho. A gente só sabe que ele está com fome por causa do horário. E tem outros que nem deu a hora, já está chorando, fazendo escândalo. Cada espírito é um. Desde o começo, desde o início. Tem recém-nascido bebê que dorme com a beleza. O outro fica acordado, troca a noite pelo dia, tem dificuldade de dormir. A gente tem que fazer uma série de coisas. Cada um traz já os seus conflitos. Desde bebê já demonstra tendências diferentes que a gente tem que examinar. E aí a gente vai dizendo assim: eu dei a mesma educação. O que é que eu errei? Talvez foi nisso. Porque filho não é carinho que a gente vai dando a mesma educação. Porque se eu tenho um filho que é violento, por exemplo, que é agressivo, que chega, bate nos coleguinhas da escola, volta, e o outro filho que é pacífico até demais, que chega apanhado, que não se defende, que não pelo menos se protege para que a sua segurança física seja assegurada, se a gente der a mesma educação, alguém vai sair perdendo. Se eu for muito rígido com os dois, eu vou, naturalmente, com aquele que é pacífico, vou prejudicar, vou ser injusto. Mas se eu for muito flexível, liberal, condescendente com os dois, eu estou prejudicando a educação daquele que é violento. Então eu tenho que dar uma educação compatível com aquilo que ele apresenta, com as demandas. Daí porque não há uma resposta. Eu deixo minha filha dormir na casa da colega ou não deixo? Eu deixo ela ir pro show ou não deixo? Cada filho é um. A gente vai ter que examinar, vai ter que analisar. Vai ter que, naturalmente, desenvolver a confiança. Olha, você vai hoje para a festa, mas volte com seu irmão. Senão da próxima vez você é cortado. Você não vai mais. Então, vai naturalmente com essa ideia, vai criando perspectivas e acordos. Até porque chega em determinada idade, na juventude, na adolescência, que a gente não tem como impor totalmente. Na infância a gente impõe, porque a criança não tem discernimento. Chega em determinado momento, ele vai dizer: não, sai com fulano. Não conviva com cicrano, porque eu não gosto dele. É uma má influência para você. Não sai, não faça. E ele pode deixar, só que a gente não vai ficar 24 horas com ele. Não tem dinheiro para botar detetive. Então é natural que ele pode deixar. E às escondidas faz tudo que ele quer. Chega em um momento na adolescência que a gente começa a fazer acordos, a conversar e a dar responsabilidades. E olha, se você quiser fazer, você vai fazer. Eu não vou poder impedir, porque eu não vou poder ficar toda hora com você. Mas é você que vai assumir as consequências. Você que vai ter a responsabilidade por isso. Eu vou sofrer como sua mãe, como seu pai. Mas é você que vai acarretar. É você que vai sofrer. Eu, como tenho um pouco mais de experiência biológica do que você, eu sei que talvez esse caminho seja mais saudável. Mas se você quiser viver essa experiência, muito bem. Mas vai chorar. Vai ter lágrimas de sangue a depender da situação. Então nós temos que incutir responsabilidade. Porque se ficarmos também evitando que o indivíduo vivencie o desafio, principalmente em certa idade da juventude, estamos prejudicando ele. Prejudicando gravemente. E naturalmente assumindo, é a menina que com 14, 15 anos, sem responsabilidade, engravida. E a gente, os pais,
avós adotam a criança como filhos seus. E a filha vai engravidar de novo. Daqui a pouco tem todo um Israel dentro de casa. Desde Abraão e até... Não, assuma. Eu vou colaborar com você. Ah, mas eu tenho que estudar. Estuda de noite, que aí eu tomo conta dele. Mas vai... Então, claro que eu estou generalizando, né? Cada caso é um caso. Tem exceções também, tem casos muito particulares. Mas, de um modo geral, nós temos que ter essa responsabilidade. Nem asfixiar o filho, que o filho não pode respirar, a gente respira por ele. Porque senão fica mais tarde um filho amamãezado, como se diz popularmente. Um filho que não sabe fazer uma simples decisão, não sabe escolher. É tão castrado que mais tarde, quando se casar, não vai saber se conduzir no casamento. Porque se a mulher é muito dominadora, é a mãe dele de novo. E se é muito flexível, ele não sabe como se conduzir, porque não tem experiência. Então, nem um filho que é muito asfixiado, que fica sem conseguir pensar com a sua própria cabeça, nem um filho que é muito liberado, que não tem limites. As regras na família são saudáveis. Deve-se ter regras. Agora, regras que não são regras de forças armadas, não são regras do regime militar, não. Mas regras que são saudáveis, que têm consequências. Os psicólogos hoje, os psicólogos adoram isso, aqui para nós. Adoram mudar nomes, para dar um ar mais elegante nas coisas. E eles estão tentando mudar agora a formulação do castigo, ao invés de castigo, consequência. Olha que maravilha. Consequência. Então não sou eu que estou castigando você. É você que fez isso, isso, e agora está tendo como consequência isso. Se você tivesse estudado antes, não estudava agora. Então é uma consequência. Olha que maravilha. Mudou a palavra. Então, porque é isso que a lei divina faz. Causa e efeito. Ação e reação. Então, postura e consequência. Para a gente naturalmente ter uma visão muito mais madura dessas relações, dessas colocações. Então, no adolescente a gente tem que conversar. Porque o adolescente está numa fase de turbilhonamento. Ele não é criança nem adulto. Ele está numa fase de transição. A puberdade, os hormônios sexuais. Então, ele fica à flor da pele. Ele fica querendo questionar tudo. Há um estudioso brasileiro que diz que o adolescente, a adolescência é o segundo parto, é o parto social. Houve o parto biológico e agora o parto social. Ele está sendo gerado para a vida social. Então é natural que ele comece a desenvolver a sua identidade social, começa a diferenciar um pouco dos pais. É natural, é compreensível. Se os pais forem maduros, vão poder inclusive aprender com aquela experiência. É o adolescente que se apaixona por tudo. É a menina que se apaixona pelo ator, pelo cantor de rock, pelo cantor de pagode, pelo isso e aquilo. Ela se apaixona. É natural, a gente não vai ficar brigando com isso. É o menino que se apaixona pela professora, por isso não escapa ninguém, ele se apaixona por todo mundo. É natural, é perfeitamente natural. É uma fase da libido, dos hormônios. Os pais ficam horrorizados. Horrorizados. É a filha que é minha boneca. Minha boneca já está no tempo de abandonar brincar de boneca. Não, a filha, ela está também se desenvolvendo. E aí os pais ficam horrorizados e às vezes até acabrunhados, porque alguém está olhando para a filha como se ele não olhasse para a filha dos outros quando ela... Tanto olhou que casou com a mãe dela, né? Então, nós temos essa ideia. Ah, mas no meu tempo era a mesma coisa. Era a mesma coisa. A diferença é que no seu tempo tinha Beatles e, sei lá, tinha Elvis Presley. E hoje, eu não sei nem o que tem hoje. É melhor dizer. Mas, enfim, nós temos aí as idiosincrasias, as posturas, para naturalmente nós termos aí uma vida muito melhor de relação. O jovem questiona tudo. Ele é profundamente questionador, ele é profundamente insatisfeito. É o jovem que se penteia, ele não tá bom, despenteia, coloca para cima, coloca para baixo o cabelo, ele não gosta de sua imagem. É porque é uma ebulição, ele tá ótimo, mas ele se acha horrível. É a menina que se maqueia, que pinta, que coloca, que não coloca, que coloca coisa arredondada no olho, que coloca aquelas coisas que parece que toma um tapa na bochecha, e aí vai, coloca, fica ótima, linda ela tá, mas ela se acha horrível, porque é próprio da adolescência. Então ela está vivendo essa ebulição que é profundamente natural. Para eles, os pais não sabem de nada, não estão com nada. E se os pais puderem viver essa experiência de maneira madura, vão aprender muito. Eles têm insatisfações com a própria imagem, porque o jovem é profundamente inseguro. No grupo deles, na galera, como se diz, eles enfrentam tudo, eles querem fazer baderna, mas sozinhos eles não conseguem olhar nos olhos nossos. Não conseguem olhar nos nossos olhos. É uma insegurança que tem e que nós podemos aprender através do diálogo, porque eles até nos ensinam.
É o filho masculino, por exemplo, que quer tomar conta da mãe, que quer ser o segundo marido da mãe. Então é natural. E alguém vai para algum lugar com ele e diz, vai sair assim, vestida dessa forma? Finge que não me conhece não, que não é minha mãe. Tá horrível. E eles são profundamente transformados. E às vezes tá horrível mesmo. Se a gente puder aprender, às vezes tá horrível mesmo. Então, a gente aprende com eles. A gente às vezes amadurece com eles. Para que a gente possa ter naturalmente uma convivência familiar mais amena. E naturalmente também não competir, porque eu vejo também pais e mães competindo com os filhos. É a mãe que quer usar o biquíni mais curto do que a filha, quer botar mais silicone do que a filha, quer usar um fio dental menor do que a filha. O pai que quer apostar corrida de carro com o filho, quer beber, acender o cigarro do menino dele e assim por diante. Quer também paquerar umas meninas com ele para ver quem paquera mais e ficar de segredo com a mãe, para o filho também ganhar algumas coisas com o pai. Isso não são pais. Isso são cúmplices de crime, coniventes. Então imagine, a filha vai ver a mãe numa competidora, ela deve ver a mãe como mãe. A mãe deve ter o bom senso de dizer assim, cada tempo no seu tempo. Eu vou me cuidar, é claro, vou me apresentar bem, etc. Mas eu tenho que ter a noção também que há períodos. E esses períodos passam. E eu não posso querer viver uma eterna juventude biológica e psicológica. Agora é a vez da minha filha. Eu não vou me colocar como se fosse uma rival, uma adversária dela. Eu vou ajudá-la nesse momento, nessa fase, com a minha experiência. Então, porque cada momento tem a sua beleza. Então, essa é a maturidade. A grande verdade é que, psicologicamente, a gente tem duas realidades. Uma realidade exterior, como nós falamos, a máscara, e uma realidade interna. A realidade exterior é quando a gente chega aqui no centro, chega em algum lugar. Então, quais são as nossas expressões? Por favor, obrigado, com licença, pois não. E quando a gente chega em casa, sai, me deixa em paz. Quem nós somos? Qual dos dois somos nós? Então, naturalmente a gente revela aquilo que nós somos em casa. Está tão arraigado isso, que a gente costuma dizer, se a gente não está falando com alguém, alguém passa e não fala com a gente fala, dormiu comigo, foi? Quer dizer, está no nosso inconsciente que o casal que dorme junto não se fala. Se briga. Já está no nosso inconsciente que o casal que dorme junto não se dá bem. Aliás, o termo conjugal, relacionamento conjugal, é uma palavra que vem de duas outras. Com, compartilhado, e jugo, fardo. Olha que coisa. Até na palavra tem isso, conjugal, ou seja, um jugo compartilhado. E algumas pessoas dizem, não, mas é a rotina. O problema é a rotina que mata. Será que é só rotina? Será que o problema é a rotina? Aí eu pergunto, normalmente, você comeu hoje? Comi, fiz a refeição de jejum, o café da manhã. E ontem, comi também. E anteontem, também. Você não aguenta fazer todo dia a mesma coisa, não? Que rotina desgraçada é essa? Você almoçou ontem, vai almoçar hoje, vai almoçar amanhã. Como é que você aguenta todo dia almoçar? Você dormiu, como é que você aguenta todo dia dormir? E ninguém se cansa disso. Então será que é rotina ou são sentimentos que naturalmente vão sendo congelados, vão caindo na indiferença através da rotina? Por causa da rotina ou em função da rotina. Não é rotina, é como nós lidamos com a rotina. Porque tem coisas que são inevitáveis. Tem que ter rotina mesmo. Mas como é que a gente vai lidar com essas rotinas? Então Emmanuel, em uma bela mensagem através de Chico Xavier, vai dizer o seguinte: deveríamos tratar, olha o que ele fala, deveríamos tratar os nossos familiares como tratamos as nossas visitas. O que é que a gente faz com as nossas visitas? Normalmente a gente quer se apresentar de uma maneira melhor, oferece a refeição melhor, a melhor parte. Então, que maravilha, né? Que colocação notável. Allan Kardec, no item 696, vai dizer o que pensar da união de dois seres para a constituição da família. E os Espíritos respondem um progresso na marcha da humanidade. E ele volta na 696 e vai dizer o que pensar da abolição do casamento na sociedade. E os Espíritos respondem, voltaria-se à vida dos animais. E em uma nota, no item 774, ele vai dizer, os laços sociais fomentam o progresso. Os laços de família fortalecem os laços sociais. Ele quer dizer de outra forma que é tudo parte da família para com a sociedade. Se nós temos uma sociedade que é agressiva, é porque temos famílias agressivas nessa sociedade.
Se temos uma sociedade preconceituosa, é porque as famílias são preconceituosas. Se temos uma sociedade promíscua, é porque as famílias são promíscuas. Porque a macro-sociedade é o resultado das micro-sociedades, que são as famílias. Nas famílias nós treinamos fraternidade para com, mais tarde, a macro-sociedade, as estruturas sociais maiores. Então, na família nós temos um treinamento do altruísmo. Porque quando a gente não tem família, quando a gente não constitui família, é tudo meu quarto, minhas coisas. Depois é tudo nosso, tudo é dividido, compartilhado. Então há coisas, acreditemos, há coisas que para nós podem parecer banais, mas que para às vezes o casal se separa. Desde quem vai ficar com o controle da televisão. Parece uma coisa banal. O José Raul Teixeira, nosso confrade, nosso irmão, comentou numa palestra pública de um casal amigo deles que se separaram por causa da forma que o marido apertava a pasta de dente. E a esposa disse assim: ele é muito bom, ele é um marido ótimo, mas assim não dá. Então comprava uma caixa de pasta de dente para ele, uma caixa para ele, resolvia a questão. Cada pasta de dente queria se separar. Então vejamos como nós, porque na convivência é isso. Na convivência a gente vai desenvolvendo aquilo que eu chamo de visão de lupa. Os defeitos vão ficando maiores. E aquilo que a gente achava engraçadinho antes, que a gente compreendia, vai ficando de alguma forma que daqui a pouco a gente não aguenta nem o outro apertar a pasta de dente. A intolerância vai crescendo. E o indivíduo intolerante, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, afasta os outros. A solidão, normalmente, é o primeiro fruto dessa ideia. A família, por fim, meus amigos, é um instrumento de redenção, sem sombra de dúvida, porque vai fomentar o espírito, o amadurecer dos seus valores. Em uma bela mensagem, Emmanuel, no livro Ideal Espírita, título Em Casa, vai dizer que ninguém foge à lei divina, que a esposa ingrata, revoltada, instável emocionalmente de hoje foi aquela mesma esposa do passado que nós abandonamos, ou noiva que abandonamos no altar da igreja para se casar com outro. O marido alcoólatra, rebelde, toxicômano, é aquele mesmo marido que nós abandonamos, ele morreu de beber, bebeu até morrer. O filho ingrato é aquele que a gente abortou, que a gente teve e colocou na porta de um orfanato, e que agora volta sem nenhum motivo aparente na encarnação atual para nos detestar e não gosta de nós, não tem uma relação amistosa conosco. À luz da reencarnação que ele explica, ele traz no inconsciente matrizes do passado. Nessa vida não tem porquê, mas não tem facilidade de lidar conosco. É uma mágoa anterior, não justifica a postura de agora, mas é uma mágoa anterior que ele traz muito forte. Daí a gente faz festa, os aniversários, a gente bate parabéns, dia das mães, dia dos pais, mas quantas vezes alguma coisa lá dentro parece que vibra de maneira diferente. A gente abraça o ser querido, o afeto, mas alguma coisa vibra e a gente não confia direito. A gente tem alguma reserva. São arquivos e matrizes de outras encarnações que a gente deve exercitar para ir superando, treinar para ir naturalmente superando, sublimando desde a gestação. Uma mãe que é espírita na gravidez já conversa com o filho, porque cada gestação é uma também. Tem mulheres que quando engravidam de tal forma que ficam apaixonadas pelo marido, mais do que são. Elas gostam, mas não era, eu não estou assim. E ficam de uma forma, o marido vai jogar futebol, ela quer ir junto. Não, você não precisa ir, você está com a barriga já grande. Não, eu vou, e vai, acompanho, vai para onde ele vai. Quando o espírito nasce, perde 50% disso. E o marido começa a se queixar. Cadê aquela mulher que me acompanhava em tudo, que gostava, que era apaixonada por mim? É porque o espírito que estava dando combustível, que estava influenciando ela, já se reencarnou, que estava no ventre. Era uma verdadeira incorporação. Aliás, é a única incorporação realmente que acontece. Incorporação mediúnica, perispírito a perispírito, 9 meses. E corpo físico também. Então, aquele espírito que era simpático ao pai, estava envolvendo ela de tal forma que ela começou a ter um afeto ainda mais acentuado. Não é que ela não gostasse dele, mas não tinha tanta intensidade. Por outro lado, quantas vezes um espírito antipático ao pai está reencarnando e ele não consegue dormir no mesmo quarto que ele? Sente um incômodo. Eu conheço casais que o marido tem que dormir em outro cômodo,
Porque se ela sente um mal-estar, não consegue nem tocar, nem encostar nele. É o espírito antipático do passado que volta. E que às vezes ela decodifica de maneira distorcida, porque às vezes a decodificação chega de maneira distorcida, em face também dos hormônios, aquilo que o espírito envolve, impulsiona. Então vem em forma de desejos. Ela quer comer acarajé, mas tem que ser uma acarajé de Feira de Santana. E aí os maridos só faltam desencarnar. Tá bom, vai na esquina e trouxe de feira para você. Então, são os desejos que vêm de uma forma decodificada. Vem de uma forma assim, que ela decodifica do ponto de vista cerebral através do alimento, quando não é uma carência de determinadas substâncias. Conheço mulheres que raspavam parede para comer, olha que maravilha. Se alimentar de parede, às vezes é falta de cálcio. O cálcio no organismo, inconscientemente ela ia, casca de ovo, etc. Quando o médico percebeu, começou a dar remédio a ela com base de cálcio e nunca mais ela quis se alimentar das paredes de casa. Então é uma coisa que vem também com algo hormonal e impulsionado pelo espírito reencarnante. A família merece todo o nosso investimento. Evangelho no lar, evangelização infanto-juvenil, conforme essa casa aqui inclusive se dedica a examinar. Eu vejo pais dizendo assim, mas eles não querem ir para a evangelização. E eu digo, mas se eles tiverem um problema de saúde e não quiserem ir para o médico, eu levo mesmo assim. E se eles não quiserem ir para a escola, eu levo. E se eles não quiserem ir para o dentista, eu levo. E por que na evangelização eles têm que escolher sem discernimento? Não, nós escolhemos por eles. E um amigo meu me disse certa vez, Flávio, é o seguinte, eu dou a seguinte resposta, quando eles vêm com esse negócio de livre-arbítrio, eu digo o seguinte, o livre-arbítrio era antes de reencarnar. Antes de reencarnar, o mentor espiritual deve ter dito para você, olha, nessa família vai ter evangelização. Quer? Se quis, vai para a evangelização. Então, depois da fase adulta, eles escolhem o que eles quiserem. Mas pelo menos eles têm o conceito ali sedimentado, plantado dentro deles. Mesmo que eles não queiram, eles já sabem, já conhecem, já têm a noção. Porque é muito melhor trabalhar com a prevenção do que com a cura. Porque a gente vai deixar eles se desenvolverem depois da droga, depois dos vícios. Depois é muito mais difícil. De curar, é melhor prevenir. Então tudo isso tem a ver com essas possibilidades. O que dizer para o filho, meus amigos, da ingratidão dos filhos? Não há sentimento mais primitivo do que a ingratidão. A ingratidão é um dos sentimentos mais primários. Porque mesmo entre os animais, há um vínculo, há uma vinculação, há uma relação em que o indivíduo recebe e naturalmente há um vínculo, mesmo entre os animais. Agora imaginemos entre os seres humanos que raciocinam. O indivíduo recebe e devolve com mágoa, com agressividade, com violência. Então a ingratidão é um dos sentimentos mais primitivos, mais primários que a criatura pode possuir. Pior ainda dos filhos com relação aos pais. É claro que existem pais que não foram pais irresponsáveis. Foram pais perversos, alguns negligentes, alguns psicopatas até. Pais profundamente perturbados merecem pelo menos o nosso respeito ou a nossa compaixão. Porque pelo menos não abortaram-nos, pelo menos não impediram que nós reencarnássemos e deixaram a nós a oportunidade de a gente estar no corpo físico. Então essa oportunidade é grandiosa. Para concluir o nosso comentário, lembro-me da história do Espírito Emmanuel, que psicografou a sua obra há 2000 anos, através do médium Chico Xavier. Ele diz da sua existência como senador romano Públio Lentulus. Ele vai dizer no prefácio: tive o processo de Jesus praticamente nas mãos, porque era amigo de Pôncio Pilatos, mas não pude compreender a grandeza do Cristo naquela época. Espírito guia de Chico Xavier, Emmanuel. E ele vai dizer, como senador romano, ele foi um déspota, foi arbitrário, amava profundamente a sua esposa Lívia Lentúlia. Lívia havia mais tarde se tornado cristã, quando Jesus curou à distância a sua filha Flávia Lentúlia. Ele próprio foi até Jesus para conversar com Jesus. Jesus aparece a ele em uma situação inesperada. Ele ia até Jesus e Jesus é que aparece a ele em uma rua de Cafarnaum, em uma região de Cafarnaum. Ele fica surpreso. Jesus vai até ele e diz: senador, que queres tu de mim? Seria melhor que você me procurasse à luz do dia para que todos vissem a glória de Deus. E começa a dar uma lição de moral nele, que ele fica totalmente perturbado. E diz no final: pode voltar para casa, sua filha Flávia está curada. Ele volta para casa, vê a filha curada e ainda assim não acredita, diz que foi a coincidência.
se torna profundamente magoado com o próprio Cristo. Lívia se torna cristã, começa a frequentar as catacumbas cristãs, inclusive conhece alguns apóstolos de Jesus, e mais tarde ela vai até Pilatos, quando Jesus foi preso, vai até Pilatos para pedir por Jesus a Pilatos. Públio estava no palácio na hora e viu ela entrando por um local escondido. Aquelas pessoas que entravam ali eram normalmente prostitutas. Lívia era patrícia romana, estava vestida como uma serva. Entrou como uma serva para que não fosse percebida pelos senadores e pelo patriciado romano. Entrou escondida. Públio viu ela entrando por ali, pelo local onde entravam as prostitutas que iam ter relacionamento com Pilatos. Ao ver a sua própria esposa entrando por aquele local escondido, se sentiu traído, profundamente traído. Ela pediu a Pilatos, Pilatos inclusive tenta seduzi-la, mas ela se impõe e coloca ele no lugar dele. Mais tarde ela volta para casa e quando chega em casa, ele já está em casa esperando-a. Surpreende-a em uma situação. Lívia não tem direito nem de se esclarecer, nem de se explicar. Ele não deixa. Era uma sociedade profundamente patriarcal. Ele olha para ela e o diálogo é muito forte. Ele diz mais ou menos assim: eu só não mato você porque você é mãe dos meus filhos. Mas a partir de hoje você vai ficar num local separado, um quarto reservado, e eu só deixo meus filhos estarem com você uma vez por semana, porque eles sentem falta da mãe. Porque eu acho que a sua influência sobre eles é até perniciosa, é até perigosa para eles, com seu exemplo, com seu mau exemplo. Não quero uma palavra com relação à minha pessoa. Não se dirija a mim. Não fale nunca mais comigo. Eu vou tratar você como escrava da nossa casa. Lívia não pôde nem se defender. Sorriu. E durante 25 anos, nenhuma palavra. Fiel a ele e fiel também a Jesus. Lentamente ele, durante os anos, viu a postura dela e começa a se sensibilizar. Ele amava profundamente ela, mas era muito orgulhoso. Embora amando-a, ele teve essa postura totalitária. Mais tarde ele percebeu, ele pensou em perdoá-la, porque ele achava que ele tinha sido traído. Então resolveu, quando ele ia fazer uma certa idade, no aniversário de casamento dos dois, ele resolveu encomendar uma braçada de flores para colocar nos pés dela e perdoá-la, já que estavam idosos em idade avançada. No dia que ele resolveu fazer isso, ele passou no Senado romano, ali assistiu o espetáculo que estava, o espetáculo sangrento dos gladiadores e de algumas pessoas que eram assassinadas. Naquele dia, Lívia tinha ido para a catacumba cristã e os soldados do imperador haviam invadido as catacumbas e aprisionado todos os cristãos. Ela era patrícia romana. Como era patrícia romana, os soldados que tinham medo de qualquer patrício, porque poderia ter qualquer complicação com algum romano de importância no Senado romano, naturalmente que eles então ficaram com medo, esses soldados romanos, e resolveram evitar qualquer tipo de perturbação e qualquer tipo de conflito com aqueles patrícios de importância. Lívia sabia disso. Lívia sabia que ia ser assassinada, que não ia ser assassinada, ia ser salva, se por acaso ficasse com aquelas vestes. Volta-se para Ana, a sua escrava, e diz: Ana, e Ana não percebe, Ana, já que a gente vai morrer, eu queria morrer de maneira simples, queria morrer de maneira humilde, não queria morrer com essas vestes. Você me faz um favor, troca de roupa comigo. E Ana, a escrava, não percebendo que aquilo salvaria a vida dela, trocou de roupa com Lívia. Dentro de alguns minutos, os soldados romanos chegam, olham Ana com aquela roupa e liberam ela. É Patrícia, liberemos. Ela não tem como falar nada, é liberada, e Lívia fica, salvou a vida da escrava, Ana. E mais tarde, Lívia é levada até o circo máximo de Roma. É jogada ali, diante dos leões, das feras famintas, que passavam mais de uma semana sem comer, para ficar com mais agressividade. É solta na arena com vários cristãos. Públio está assistindo o espetáculo. Na hora que vê, é Ana reencarnado. Na hora que vê, tenta ainda alguma coisa, mas é tarde demais. Ela é despedaçada por um leão, totalmente destroçada ali. O sangue, as vísceras expostas. Ele olha, é tarde demais.
Mais tarde ele vai e percebe que ela não havia sido infiel a ele, que não tinha feito nada, e fica profundamente amargurado. Depois é vítima de uma trama que ele próprio desencadeou em relação a um rapaz, que é o seu próprio filho que foi raptado, e desencarna de maneira dolorosa. No mundo espiritual ele reconhece a grandeza de Lívia, e diz Chico Xavier uma coisa que não está no livro. Chico disse que ele teve relacionamento com outras mulheres enquanto estava com Lívia. Ao chegar no mundo espiritual, Lívia, numa região espiritual superior, permanece assessorando ele, não necessitando mais reencarnar. 2000 anos se passaram, ela nunca mais voltou à Terra. E ele reencarnando periodicamente em várias existências materiais, várias delas sem constituir família, a maioria delas como sacerdote católico. Uma como viúvo, não teve, portanto, a possibilidade de viver, porque a esposa morreu cedo, deixando ele com uma filha, o viúvo Basílio, da obra Ave Cristo. Também como escravo Nestório, que também não teve a oportunidade de conviver muito com o filho Ciro, e nem com a esposa que morreu cedo. Mais tarde como sacerdote católico na Idade Média, sacerdote mais tarde no século XVI, XVII, padre Damiano, da obra Renúncia. E mais tarde sacerdote padre Manuel da Nóbrega, fundador da cidade de São Paulo, com seu amigo José Anchieta, que nessa encarnação como Manuel da Nóbrega, ele vai se iluminar. Mas até hoje, dizia Chico Xavier antes de desencarnar, até hoje ele está numa região abaixo da de Lívia. Ele não tem a oportunidade de estar com ela. Luta e luta espiritualmente, novamente reencarnado agora, luta e luta espiritualmente para alcançar o nível dela, para chegar ao nível onde ela se encontra. Quando eu leio essa obra, eu fico pensando, meu Deus, foram 25 anos de renúncia. Mas de 25 anos temos 2000 anos. Será que vale a pena? Foram 25 anos que ela teve que renunciar, que ela teve que ter uma postura de resignação. Parece muito, mas muito para nós que somos encarnados, que somos imediatistas, que só vimos a vida física. Mas aqueles 25 anos deu a ela mais de 2000 anos em alegria, em paz espiritual, acompanhando ele. Ele que teve que reencarnar, e ela permaneceu feliz até hoje no mundo espiritual. Então talvez valha a pena. Os nossos desafios familiares, meus amigos, valem a pena. Fazer a nossa parte. Não vamos mudar ninguém. Não vamos ser responsáveis pelo despertar do outro. Se Jesus ficasse preocupado com o despertar, com mudar cada um, ele não teria dado a missão que deu. E olha que Judas traiu e se suicidou. Pedro negou. Os apóstolos abandonaram, mas ele fez a parte essencial dele. Depois cada um despertou. É o mesmo exemplo que devemos ter, fazer a nossa parte. Se nosso familiar não compreende, amemos, façamos todo bem e deixemos que o tempo coloque as coisas no seu devido lugar. Parabéns ao Centro Espírita Nosso Lar. Parabéns por essa oportunidade de estar examinando o tema família, que nos interessa a todos nós, para dizermos em festa, como disse o Espírito amigo: Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxeste do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente clamamos pelo teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz que nos enleva, nossa oração rompe a treva. Escuta-nos, Mestre, e vem retificar nosso passo na estrada corrigida, sustenta a nossa vida na luta do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que nos consola e levanta, para que a tua doutrina santa vibre pura e vive em nós. Faze, Jesus, que nós todos, na caminhada incessante, a todo momento, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta a nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, em todo momento, a cada parte, possamos clamar-te e ouvir-te a voz no ádito do coração. Muita paz.